Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, galera, olha só quem chegou. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto na condução do nosso projeto pedagógico, que é um projeto de futuro para te qualificar, para te deixar preparado, competitivo para o concurso da Polícia Militar do Maranhão. Então deixa de conversa fiada, já vai deixando o seu joinha, deixando o seu gostei, porque isso contribui de montão para o crescimento do nosso canal e para que nós possamos nos motivar e nos incentivar para mandar mais aulas de qualidade, produção de conteúdo para potencializar os seus estudos. E a gente vem junto nessa nossa grande jornada de democratizar o acesso à história do Brasil e à história dos estados brasileiros também. Mais uma aula de preparação para o concurso da Polícia Militar do Maranhão. Nesta aula vamos abordar alguns aspectos do edital relacionados à história do Brasil e também à história do Maranhão. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva aqui constantemente, toda semana, vamos fazer o possível para postar novas aulas, para potencializar, para turbinar a sua aprendizagem, para você ficar cada vez mais competitivo. Olha só, pessoal, nem pense nisso, meu querido Cupido. Preciso passar em concurso público primeiro, né? Para ser servidor público, tá com a vida um pouquinho melhor, aí sim me apaixonar. Por enquanto, vamos ficar apaixonados pelo estudo, levando isso aqui com muita disciplina, com muita determinação para você conseguir alcançar as suas metas. Pessoal, sem mais conversa fiada, vamos começar a nossa aula falando sobre as revoltas nativistas. O que foram as revoltas nativistas? Existiram dois tipos de revolta durante o período colonial brasileiro. As revoltas nativistas e também as revoltas separatistas. Especificamente, nós vamos abordar agora as revoltas nativistas que apresentavam um caráter localista, ou seja, estavam restritas às áreas onde elas aconteciam. E eram movimentos de setores das elites coloniais brasileiras que protestavam contra aspectos pontuais do pacto colonial, medidas tomadas pela metrópole portuguesa que eram consideradas prejudiciais aos interesses dos colonos. É importante destacar que essas revoltas nativistas não possuíam caráter separatista, não tinham a intenção de promover a independência colonial. Queriam apenas solucionar aspectos pontuais do pacto colonial que prejudicavam os interesses econômicos dessas elites. Aconteceram diversas revoltas pelo Brasil, diversas revoltas no período colonial, revoltas nativistas. Vamos citar algumas delas. A revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão em 1684. Tivemos também a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco. Podemos mencionar ainda a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais, a Revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais também. Todos esses eventos citados anteriormente constituem-se em revoltas nativistas. Eram revoltas que estavam restritas ao local onde elas aconteciam, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco, e eram geralmente comandadas por setores das elites. Em especial aqui a revolta de Beckman foi comandado por esse distinto senhor aqui que aparece na nossa imagem, que vem dar o ar da graça.
Ilustrando a nossa aula aqui. Quem que é esse cara? Manuel Beckman, que era o líder desse movimento de senhores de terra maranhenses que protestavam contra a Companhia de Comércio do Maranhão, protestavam ainda contra a Companhia de Jesus. Eles tomaram o poder no Maranhão em 1684 e expulsaram os padres jesuítas do Maranhão. Por que aconteceu essa revolta? Essa revolta foi um protesto dos senhores de terra maranhenses contra a Companhia de Comércio do Maranhão, que havia sido criada pelo Conselho Ultramarino em 1682. Essa companhia detinha o monopólio comercial sobre o Maranhão. Trazia para a região uma série de mercadorias, ferramentas de trabalho, alimentos diversos, medicamentos e principalmente, adivinha o quê? Escravos. Só que essa companhia de comércio não cumpriu a meta, não bateu a meta, que era abastecer a região com um número suficiente de escravos. Em razão disso, o que vai acontecer? Os senhores de terras no Maranhão vão protestar contra essa companhia, porque essa companhia, além de tudo, cobrava os impostos na região e era responsável também pela exportação das riquezas produzidas no Maranhão. Açúcar, algodão, as drogas do sertão, que a propósito eram exploradas pela Companhia de Jesus. Os padres jesuítas utilizavam a mão de obra indígena para promoverem a extração das drogas do sertão em terras maranhenses. Porém, pessoal, olha por que vai ter o atrito desses senhores de engenho com os padres jesuítas. Porque esses senhores de engenho, na impossibilidade de terem escravos africanos, vão querer escravizar os chamados à época de negros da terra. Quem eram os negros da terra aí, tio Ed? Eram os índios. Só que os jesuítas queriam os indígenas para catequizá-los e também para que eles trabalhassem em suas terras, com a exploração das drogas do sertão. Então nós temos choque de interesses aí que vai culminar com a expulsão dos jesuítas das terras maranhenses e uma repressão violenta que a coroa portuguesa vai fazer no Maranhão. Inclusive, Manuel Beckman acaba enforcado. Mas, no ano seguinte, 1685, a Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta pela coroa portuguesa. Vamos conferir uma questãozinha aqui que versa sobre esta temática. Leia os textos a seguir para responder o que é solicitado. Texto 1. Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. Esta é uma fala de Manuel Beckman, de 1684, quando da eclosão do movimento conhecido como Revolta de Beckman, lá na capitania do Maranhão. Texto 2. A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda municipal, de escopo jurídico institucional entre o Recife florescente, que aspirava à emancipação, e uma Olinda decadente, que procurava mantê-lo numa sujeição irrealista. Logo, revelou-se o que realmente era o jogo de cena a esconder uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural. Bom, esta aqui é uma citação, é um texto falando acerca de uma outra revolta nativista ocorrida no Brasil, lá em 1710, 1711, em Pernambuco, que foi um movimento conhecido como Guerra dos Mascates, opondo de um lado Recife e de outro lado Olinda. Recife com os comerciantes, Olinda com os senhores de engenho.
É uma luta, uma disputa política que acaba sendo vencida por Recife, que é elevada à condição de vila e, posteriormente, torna-se a capital de Pernambuco. Sobre os textos 1 e 2, é correto afirmar. Alternativa A. O texto 1 refere-se à balaiada ocorrida no Maranhão e o texto 2 refere-se à luta contra o domínio holandês em Pernambuco. Errado, né, pessoal? Nada disso. Para com isso. Deixa disso. Pessoal, o texto 1 está falando da balaiada? Não, está falando da revolta de Beckman. O texto 2 está falando da insurreição pernambucana, que é a luta pela expulsão dos holandeses em Pernambuco? Não, está falando da Guerra dos Mascates. Alternativa B, o texto 1 refere-se à revolta de Beckman e o texto 2 refere-se à Guerra dos Mascates. Ambas revoltas tinham como objetivo a independência do Brasil. Estava indo tão bem, hora que ia ganhar um 10, pisou na bola. Errado, pessoal. O que está errado? Mas, professor, pelo amor de Deus, fala para mim aí, conte-me tudo, não me esconda nada. Você não acabou de dizer que o texto 1 falava da revolta de Beckman? Sim. Que o texto 2 falava da Guerra dos Mascates? Exatamente. Então, por que está errado? Está errado porque está falando que o objetivo dessas revoltas era a independência do Brasil. É claro que não, pequeno gafanhoto. Eram revoltas nativistas, lembram? As revoltas nativistas não tinham o objetivo de promover o rompimento com a metrópole portuguesa. Não tinham o objetivo de alcançar a independência do Brasil. Queriam apenas solucionar aspectos pontuais que prejudicavam seus interesses econômicos. Ah, bom, agora eu entendi. Letra C, o texto 2 reflete o caráter separatista em relação a Portugal, enquanto o texto 1 reflete a luta de interesses locais no Maranhão após a expulsão dos holandeses do Brasil. Pessoal, está errado. O que está errado aqui? Está errado que... Pessoal, o que está errado? Está falando aí que o texto 2 está se referindo ao caráter separatista. Não, há uma luta localista pelo poder entre Recife e Olinda. Olinda era a capital de Pernambuco, Recife havia sido elevada à condição de vila e era um centro econômico mais importante do que Olinda. Olinda estava em decadência e Recife estava em ascensão. Então, ambos refletem lutas de interesse local, pessoal, tanto no Maranhão quanto em Pernambuco. Não há um caráter separatista. Em nenhum dos movimentos há interesse na independência do Brasil. Alternativa D. Os dois textos manifestam as tensões sociais contra o controle metropolitano sobre o Brasil, propondo a independência e o fim da escravidão no país. Aê, bebê, mamar na vaca Salomé você não quer, né? Errado! Nenhum desses dois movimentos citados nos textos 1 e 2 reivindicam a independência do Brasil e muito menos acabar com a escravidão. Para com isso! Não tente me enganar. Então, por exclusão, já temos a alternativa correta, que é a letra E, de Edenilson. Tanto o texto 1 quanto o texto 2, ao falarem respectivamente sobre a revolta de Beckman e sobre a Guerra dos Mascates, revelam interesses de grupos econômicos locais, mas não o interesse em romper com o controle metropolitano
português. Aí sim está certo. Aí tá beleza. Legal demais. Vamos para o próximo tema. Agora a gente fala sobre o Maranhão no contexto histórico da independência do Brasil. Olha só, o processo de emancipação política brasileira. O que aconteceu? 1822, o grito do Ipiranga, a independência do Brasil. Mas é claro que este é um processo de longa gestação, desde as últimas décadas do século XVIII, passando por movimentos emancipacionistas, as revoltas separatistas, que agora há pouco eu mencionei. Revoltas separatistas eram aquelas que tinham interesse de alcançar a independência do Brasil. Nós podemos claramente citar 3 desses movimentos. Quais são eles aí, tio Ed? Eu vou falar para vocês. Inconfidência Mineira, de 1789, Conjuração Baiana, de 1798 e Revolução Pernambucana, de 1817. Esses são 3 movimentos que enquadram-se nas chamadas revoltas separatistas, ou seja, aqueles movimentos que almejavam o rompimento com os laços de dominação metropolitanos portugueses no Brasil. Perfeito? Então, esses movimentos que foram derrotados, mas contribuíram para, vamos dizer assim, a pavimentação do caminho em direção à independência do Brasil, que ocorreu depois do período joanino. O período joanino foi aquele momento histórico em que a corte portuguesa esteve residindo no Brasil, de 1808 a 1821, quando foram aprovadas uma série de leis que vão gradativamente acabando com o monopólio comercial português em relação ao Brasil e vão contribuindo para o processo de independência política do Brasil. Podemos mencionar algumas dessas medidas. Em 1808, nós temos a aprovação de uma medida importante, tomada por Dom João, ainda em Salvador, na Bahia, que foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, rompendo com o exclusivo metropolitano, ou seja, acabando de vez, extinguindo com o pacto colonial. Essa medida foi muito importante para a Inglaterra, que teve um enorme mercado para despejar os seus produtos. 1815, outra medida importante tomada por Dom João, ai Jesus, Dom João aqui no Brasil, que foi a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Definitivamente o Brasil deixava de ser uma colônia, estava unido a Portugal, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto, que exige a volta da família real para Portugal, que acontece em 1821. Mas fica no Brasil o príncipe regente, Dom Pedro, herdeiro do trono português, que vai se aliançar com as elites econômicas brasileiras para promover a nossa emancipação política, a nossa independência, que foi acompanhada da manutenção da escravidão, do latifúndio e da economia agroexportadora. E mais do que isso, da implantação da monarquia no Brasil. O Brasil se tornou a flor exótica das Américas. O único país da América que, depois de seu processo de emancipação política, não adotou a república, implantou a monarquia. Brasil, o primeiro imperador, Dom Pedro I. Após a independência do Brasil, em algumas províncias brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, a adesão à independência foi imediata.
Porém, em outras localidades, a coisa não foi tão fácil assim. Então, engana-se quem pensa que a independência do Brasil foi um movimento extremamente pacífico. Não foi assim que a banda tocou, meu amigo. Ocorreram muitas batalhas, algumas delas sangrentas. Por exemplo, na Bahia, Piauí, Maranhão, Grão-Pará e Cisplatina, nessas localidades, diversas autoridades militares e políticas de Portugal bateram o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, mas bateram o pé não foi para dançar a música do Roberto Leal, não, pessoal. Elas batem o pé porque não reconhecem a independência do Brasil. Vale dizer também, pessoal, que havia claramente um interesse da coroa portuguesa em manter partes do território brasileiro ainda sob sua jurisprudência. E havia também setores da sociedade brasileira, dessas localidades supracitadas, que queriam permanecer com os laços ligados a Portugal. Inclusive no Maranhão, porque as elites maranhenses eram favoráveis à manutenção do Maranhão como um território colonial português, porque essas elites tinham um diálogo aberto com Lisboa. Eles conversavam mais diretamente com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, a sede do Império Brasileiro, veja só. E haviam relações comerciais. Além de relações políticas, São Luís, Lisboa, haviam também relações comerciais e relações até culturais, porque os filhos dessa elite comercial e política de São Luís estudavam na Europa, nas universidades portuguesas, a exemplo da Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, essas elites eram contrárias à adesão do Maranhão à independência. Autoridades militares maranhenses e grandes comerciantes ligados com a exportação de algodão queriam que o Maranhão permanecesse com os laços com Portugal, com as ligações políticas, comerciais, econômicas com a coroa portuguesa. Por outro lado, as camadas populares viam com bons olhos o processo de emancipação política do Brasil. Acreditavam que a independência pudesse trazer melhores condições de vida. São essas camadas populares que vão apoiar as ideias de emancipação política. O imperador Dom Pedro I. Então, ocorreram muitas batalhas, alguns meses de batalha nessas localidades. Bahia, Piauí, Maranhão, Grão-Pará e província Cisplatina. Nessa região mais ao norte do Brasil, né, atual região nordeste, lá no Piauí, no Maranhão, acontecem algumas batalhas importantes, dentre elas a Batalha do Genipapo, que aconteceu lá no Piauí, pessoal, foi no Piauí, 13 de março de 1823, quando as tropas portuguesas, comandadas pelo Major Fidié, desembarcavam ali na região, pessoal, onde temos atualmente o município de Campo Maior, no Piauí. E tropas populares, olha só, tropas formadas por vaqueiros, sertanejos, que pegaram em armas, utilizando facões, facas, enxadas, foices, armas artesanais, e enfrentaram bravamente o exército profissional português, numa das batalhas mais sangrentas da história do Brasil, e que, pasmem os senhores, incrivelmente é silenciada nos manuais de história do Brasil. Lamentável. Então, olha só, o processo de adesão do Maranhão à independência do Brasil foi violento, pessoal. Ocorreram batalhas. Inclusive, Dom Pedro acabou contratando mercenários europeus para participarem do movimento, entre eles o Thomas Cochrane, que liderou a Marinha de Guerra Brasileira, a nossa armada, e inclusive ameaçou bombardear a cidade de São Luís, caso
tal cidade não aderisse à independência brasileira. Vamos conferir uma questãozinha aí sobre esta temática. O processo de independência do Brasil não se deu de maneira instantânea e uniforme em todo o território. Exemplo disso foi uma das últimas, foi o caso da província do Maranhão, que foi uma das últimas a aderirem ao processo de independência do Brasil. Isso está relacionado à alternativa A, aos conflitos bélicos ocorridos entre o Maranhão e outras províncias do restante do Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Não é essa a razão não, pessoal. Perfeito? Não havia uma guerra do Maranhão contra o restante do Brasil. Essa guerra vai ser pela adesão do Maranhão à independência do Brasil. Alternativa B, ao forte apoio, olha só, ao forte apoio dos comerciantes e políticos de São Luís e Caxias ao reconhecimento de Dom Pedro como imperador do Brasil. Errado, né, pessoal? Os comerciantes de São Luís, que tinham ligações econômicas com Lisboa, eram contrários à independência do Brasil, não reconheciam a autoridade do imperador Dom Pedro I. Alternativa C, ao fortalecimento dos domínios lusitanos em todo o território da colônia portuguesa? Não, né, gente? Errado também. Como vimos, o processo de emancipação política do Brasil já vinha em curso desde o final do século XVIII e foi intensificado ao longo do chamado período joanino, chegando à culminância com o Grito do Ipiranga, o 7 de setembro de 1822. Aquele arranjo político entre as elites brasileiras e o príncipe regente Dom Pedro. Alternativa D, a fragilidade dos laços de controle metropolitano sobre o território da colônia portuguesa e a diversidade de interesses entre as diferentes províncias. Agora sim, correta afirmação. Isso vai ser o que aconteceu, isso é o que realmente aconteceu em diversas províncias, onde tivemos alguns meses com algumas sangrentas batalhas. Foi assim na Bahia, também no Piauí, a exemplo do Maranhão, do Grão-Pará e até mesmo da província cisplatina. Alternativa E, a aproximação política entre as províncias do Maranhão e do Ceará em relação ao processo de emancipação do Brasil desde o início de setembro de 1822. Não porque a adesão do Maranhão não foi imediata, né, galera? Não foi. É no ano seguinte que nós vamos ter a adesão do Maranhão à independência brasileira. Agora a gente fala de um outro movimento importantíssimo, também ocorrido lá no Maranhão. Foi a Balaiada. A Balaiada se constituiu numa das mais importantes rebeliões ocorridas no Brasil durante o período regencial. O período regencial é aquele momento histórico da minoridade do herdeiro do trono brasileiro, Dom Pedro. Dom Pedro de Alcântara, viu, pessoal? O futuro Dom Pedro II. De 1831 até 1840, tivemos o período regencial, quando representantes do parlamento brasileiro governaram o Brasil. Duas regências trinas, duas regências unas. Primeiro veio a regência trina provisória, depois veio a regência trina permanente, a seguir veio a regência una do Padre Feijó e, finalmente, a regência una de Araújo Lima, 9 anos,
extremamente turbulentos, marcados por muita agitação política, rivalidade entre os grupos dominantes, discussão de temas relacionados com o centralismo político e também com a autonomia provincial. É um momento histórico da criação da Guarda Nacional, perfeito, e é um momento em que vão ocorrer diversas revoltas no Brasil. Dentre elas, cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, revolta dos malês e sabinada na Bahia e revolução farroupilha lá na província do Rio Grande do Sul. A gente vai falar agora sobre a balaiada, que é uma dessas revoltas, um importante movimento de cunho político-social ocorrido nas províncias do Maranhão e do Piauí, apresentando um forte caráter popular, porque essas rebeliões aí, pessoal, que eu mencionei para vocês, têm características específicas. Não dá para a gente colocar tudo dentro do mesmo balaio. Mas elas têm algumas características comuns, perfeito? A cabanagem é um movimento de cunho popular. Cabanagem foi no Pará. A balaiada é um movimento considerado de cunho popular. Balaiada no Maranhão. A revolta dos malês foi uma rebelião de escravos em 1835 em Salvador. A sabinada foi uma revolta de classe média lá em Salvador, na Bahia. E a Revolução Farroupilha, a mais longa revolta da história do Brasil, é uma rebelião de caráter elitista. Foi comandado pelas oligarquias regionais, os grandes estancieiros, os charqueadores gaúchos, entre eles Bento Gonçalves. Mas espera lá, não estamos aqui para falar da Revolução Farroupilha, tchê. Vamos falar da balaiada. A balaiada é um movimento de caráter popular, apresentava um forte caráter popular, movimento de caráter social intenso, que aconteceu no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841, que vai ter como características a oposição, a disputa pelo poder político entre as elites dominantes. De um lado, os liberais, chamados de bentevis, e de outros conservadores, denominados de cabanos. Porém, não se esqueça, a balaiada tem uma participação efetiva das classes subalternas. Teremos a participação de negros, tanto libertos, escravos, quilombolas também. Teremos a participação de muitos mestiços, a participação de indígenas, a participação de camadas populares. Temos trabalhadores artesanais, dentre eles o Manuel dos Anjos Ferreira. Quem que é esse cara? Manuel Balaio, um fazedor de cestos de vinhos. Pessoal, cestos de vime eram aqueles balaios, né? Que eram feitos por esses artesãos. Manuel Balaio era um desses artesãos. E ele é uma das lideranças importantes da balaiada. Por isso que esse movimento tem essa denominação. Balaiada é uma referência. Olha eles aqui, pessoal. Olha o cara aqui fazendo cesto de vime. Olha aqui os vaqueiros. Olha aqui os escravos. Perceba que a balaiada teve um importante protagonismo das camadas subalternas, das camadas inferiores, as camadas marginalizadas, que estavam sujeitas a uma grande exploração econômica, que não tinham direito à participação efetiva na política, que pagavam pesados impostos, que tinham péssimas condições de vida. Preste muita atenção nessas características da balaiada, que foi um movimento popular que foi sufocado pelas lideranças das regências que mandaram para lá Luiz Alves de Lima e Silva. É ele que vai retomar a Vila de Caxias. A Vila de Caxias que estava sob o domínio
dos balaios. As principais lideranças do movimento, como Manuel Balaio, Raimundo Gomes, foram assassinadas, essas lideranças. O Negro Cosme foi preso e enforcado. Caxias se tornou presidente. Caxias que eu estou falando, gente, é o Luiz Alves de Lima e Silva, que se tornou Duque de Caxias. Tornou-se presidente da província do Maranhão. É ele o grande pacificador. Você sabe como que o cara pacificou, não é? O saldo que deixou esse movimento foi de mais de 10 mil mortos nesses 3 anos sangrentos de ocorrência da balaiada. Mas vamos conferir uma questãozinha para a gente massificar esse conhecimento. Vamos consolidar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Leia o poema a seguir. O balaio chegou, o balaio chegou. Cadê branco? Não há mais branco, não há mais senhor. Era o que se ouvia quando os revoltosos tomaram a vila de Caxias, em 1839. Esse movimento foi reprimido por um coronel do exército chamado Luiz Alves de Lima e Silva. Com relação a este movimento, assinale a opção incorreta. Que movimento é esse? A balaiada ocorrida no Maranhão entre 1838 e 1841. Movimento de cunho essencialmente popular, que foi massacrado pelo comando de Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Alternativa A balaiada teve sua origem imediata no confronto entre duas facções rivais do Maranhão. Os cabanos conservadores, que não devem ser confundidos com os cabanos do Pará, e os bem-tevis, os liberais. Opa, essa afirmação está correta. Então, vamos assinalar que está certo, tá beleza, correto? Havia uma disputa política entre os grupos hegemônicos maranhenses. De um lado, liberais, os bem-tevis, de outro, conservadores, os cabanos. Alternativa B, a balaiada propriamente dita, chefiada pelo vaqueiro Raimundo Gomes e por Manuel dos Anjos, o balaio, era constituída por índios, negros e mestiços, correto? Lembra que eu falei do forte apelo social que possuiu esse movimento, conhecido como balaiada? Sim. Alternativa C. O Marechal Barão de Caxias, em 1º de março de 1845, assinou a Paz de Ponche Verde, dando fim à balaiada. Errado! Por que está errado aí, professor? Porque a balaiada acabou em 1841. Quem é que esmagou o movimento? Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Quando ele se tornou presidente da província do Maranhão, ele sufocou definitivamente esse movimento. Agora, a Paz de Ponche Verde, assinada em 1º de março de 1845, colocou fim a uma outra revolta provincial brasileira. Só que esta aconteceu lá no sul do Brasil, tchê. Foi a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que ocorreu entre 1835 e 1845. Então, está errada essa daí. Pode assinalar a letra C. Tem ainda a letra D. O método empregado para desmoralizar o movimento foi o suborno dos rebeldes. Sim, Duque de Caxias usou desse subterfúgio para desmoralizar e também para desmobilizar o movimento da balaiada. Alternativa E, com a nomeação de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, como presidente da província do Maranhão,
a balaiada foi finalmente dominada. Tá dominada, tá tudo dominado. Quero ouvir geral. Tá dominado, tá tudo dominado. Luiz Alves de Lima e Silva massacrou o movimento da balaiada em 1841. Bacana! Opa, mais um tema legal, tudo de bom para você. É a Revolução de 1930. Vamos lá, deixa eu colocar os itens aqui na tela, já para facilitar e a gente vem falando. Então vamos lá, pessoal. A Revolução de 1930 é o movimento político-militar que conduziu à presidência da República quem? Getúlio Vargas chega à presidência da República, coloca fim ao período da Primeira República no Brasil e inaugura um novo momento histórico nacional que ficou conhecido como Era Vargas. A Era Vargas foi de 1930 até 1945. Então vamos lá, vamos entender alguns antecedentes importantes para a gente poder falar da Revolução de 30. Pessoal, às vésperas da ocorrência desse movimento, nós tivemos a ruptura da política do café com leite. Você se lembra aí o que foi a política do café com leite? Foi um velho acordo oligárquico envolvendo São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais ricos e mais populosos do Brasil, que fizeram um acordo, um pacto oligárquico pelo qual esses dois estados comandavam a política nacional. Praticamente sozinhos eles vão se alternando na presidência da República. Esse acordo político ficou conhecido como política do café com leite. Porém, em 1930, acontece o rompimento desse pacto oligárquico, o fim do casamento entre São Paulo e Minas. Oh, que pena! Acabou-se o que era doce, não é? Acabou o amor, pessoal, acabou o amor. Então, o que vai acontecer? Em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai irradiar uma crise generalizada no mundo todo. E o Brasil, que tinha grandes relações comerciais com os Estados Unidos, vai ser diretamente atingido por conta das exportações do café. O café que era a principal riqueza, o principal produto da pauta das exportações brasileiras. E com isso, acontecem problemas políticos também. Washington Luiz, presidente em fim de mandato, deveria indicar para ser o candidato oficial à sua sucessão um mineiro. Devia ser Antônio Carlos Andrade, pessoal, para ser o candidato a presidente. Só que o Washington Luiz não quis, ele percebeu o momento bem turbulento do ponto de vista econômico e vai lançar para o seu candidato à sucessão, Júlio Prestes. Júlio Prestes, que era governador de São Paulo. Então, isso significou uma verdadeira facada pelas costas em Minas Gerais. Diante dessa traição por parte de São Paulo, Minas rompe com a oligarquia paulista, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem, e vai apoiar a oposição a São Paulo. Quem era a oposição a São Paulo? O Rio Grande do Sul e a Paraíba, que haviam formado a chamada Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal lançou a candidatura de Getúlio Vargas a presidente da República e de João Pessoa à vice-presidência. Então, nós temos nas eleições de 1930, de um lado, o candidato governista, apoiado pela oligarquia cafeeira, Júlio Prestes,
e de outro, o candidato da oposição, Getúlio Vargas, da Aliança Liberal. E quem vence a eleição? Júlio Prestes, com o apoio da máquina estatal, através de fraudes eleitorais também, que ambos os lados, a bem da verdade, fizeram um pleito extremamente fraudulento, mas quem sai vitorioso é o lado paulista, o lado mais experiente. Júlio Prestes vence a eleição, pessoal. Porém, ocorre um fato importante que vai promover grandes desdobramentos na história do Brasil. João Pessoa, governador da Paraíba e candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, foi assassinado por questões políticas locais da Paraíba, por rivalidades políticas que diziam respeito ao estado que ele governava, a Paraíba. Porém, a Aliança Liberal vai acusar Washington Luiz e Júlio Prestes, governistas, de serem os mandantes do assassinato de João Pessoa. Então, esse fato vai precipitar a ocorrência de um movimento político-militar que colocou fim à Primeira República no Brasil e inaugurou a chamada Era Vargas. Esse baixinho aqui que está no ombro da galera é Getúlio Dornelles Vargas, que chegou à presidência da República através de um golpe de Estado. Isso mesmo que você está ouvindo. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado, desfechado pela Aliança Liberal, com o apoio de setores das Forças Armadas brasileiras. Que, inclusive, olha só, como forma de legitimação desse movimento, Vargas vai denominar a Primeira República de República Velha. Então, quando Vargas chama a Primeira República de República Velha, ele está dizendo, então, que esse período histórico já estava ultrapassado, já estava superado, carcomido pelas fraudes, pela corrupção política, que era preciso inaugurar uma nova era para a história política nacional. Oh, que beleza! É a chamada Era Vargas, de 1930 até 1945. Bacana, vamos que vamos conferir a questão. Primeira delas, vamos lá. Questão padrão CESP-UNB. Que beleza, professor. Vamos nessa. As crises que se multiplicaram na década de 20 do século passado anunciavam o colapso da Primeira República. O processo que se completou com a Revolução de 1930. Certo ou errado essa afirmação aí, pessoal? Ao longo da década de 1920, aconteceram vários movimentos que vão abalar as estruturas vigentes da política nacional, da Primeira República. Entre esses movimentos, temos as greves operárias, a exemplo da greve geral de 1917, temos também o movimento tenentista, com a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1922, com a rebelião tenentista de 1924 em São Paulo, com a Coluna Prestes, que percorreu 25 mil quilômetros pelo território brasileiro, sob a liderança do Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. Todos esses movimentos demonstram a crise da Primeira República no Brasil, que vai ter o seu momento mais apoteótico neste golpe de Estado conhecido como Revolução de 1930. Logo, essa afirmação é correta. Pode assinalar aqui, marca aí, certo. Próxima questão, mais uma padrão CESP-UNB. A Era Vargas teve início com a vitória do político gaúcho nas eleições de 1930. Amiguinhos, Getúlio Vargas concorreu às eleições presidenciais no ano de 1930
enfrentando o candidato da oligarquia paulista, que era Júlio Prestes. Ele venceu ou foi derrotado? Ele foi derrotado. Quem foi o vitorioso nas eleições foi Júlio Prestes. Logo, essa afirmação está incorreta. Pode assinalar errado. Próxima questão, mais uma padrão CESP-UNB. A Revolução de 1930 deu início à Era Vargas, período de 1930 a 1945, período assinalado pela abertura do país ao capital internacional e pela opção por um caminho político que se afastava do totalitarismo fascista em voga na Europa naquele contexto histórico. Então vamos lá. A Revolução de 1930 deu início à Era Vargas? Beleza. É um período assinalado pela abertura do país ao capital internacional? Não. Característica da Era Vargas, anota aí no seu caderno. Toma nota que isso é um bizu importante. Nacionalismo econômico, intervenção do Estado na economia. Não se esqueça que Vargas criou uma série de empresas estatais. Durante o Estado Novo, criou a CSN em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce em 1942. Mais tarde, ele criou a Petrobras em 1953 e a Eletrobras em 1954. Portanto, Vargas era um ferrenho defensor da intervenção do Estado na economia, ou seja, do nacionalismo econômico. Outro ponto importante, ao longo da Era Vargas, nós tivemos um período extremamente ditatorial, em que os partidos políticos foram todos colocados na ilegalidade, todos foram extintos. Havia censura aos meios de comunicação, havia inclusive pena de morte para crimes políticos. Vigorava uma Constituição de inspiração fascista, a Constituição de 1937, apelidada de Constituição Polaca. Então, teve ditadura na Era Vargas também. Por essa razão, meus amigos e minhas amigas, este item está errado. Pode assinalar. Próximo tema, olha só quem apareceu aqui na nossa tela, olha só quem deu o ar da graça, JK, grande Juscelino Kubitschek, grande presidente Bossa Nova, grande Jussa Papabussa. Vamos nessa aí, galera, vamos falar sobre a política de industrialização do governo JK, presidente do Brasil ali, meados do século XX. Ele chegou à presidência da República lançando um arrojado plano de desenvolvimento econômico do Brasil, que ficou conhecido como Plano de Metas. O Plano de Metas apresentava 30 metas fundamentais para o desenvolvimento da economia do Brasil, para garantir o desenvolvimento industrial e agrícola do país. 30 metas. Plano de metas estava sintetizado nessa expressão: 50 anos em 5. Seriam 5 anos de governo, mas 50 anos de desenvolvimento, de progresso para o Brasil. Isso que estava estabelecido através deste plano stricto sensu do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Plano de Metas. A propósito, Brasília não constava desse plano de metas, sabia? São 30 metas, né? Mas nessas 30 metas não estava a construção de Brasília. A construção de Brasília acabou se tornando a meta síntese do plano de metas do presidente JK. Esse plano de metas, evidentemente, que visava buscar o desenvolvimento industrial, o crescimento econômico brasileiro, né? A construção de Brasília, como nós já falamos, foi a meta síntese. Mas que você não pode esquecer também que esse nacional desenvolvimentismo implementado ao longo do governo JK
entre 1956 e 1961, deixou algumas heranças malditas. Crescimento da dívida externa brasileira, crescimento inflacionário, maior dependência da nossa economia em relação a capitais externos, desigualdades regionais, porque a industrialização se concentrou na região sudeste do Brasil. Apesar do JK criar a Sudene para o desenvolvimento da região nordeste do Brasil, nós tivemos intensas migrações de nordestinos para os grandes centros urbanos nacionais, a exemplo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, houve grandes disparidades regionais e aumento da concentração de riqueza no Brasil. Não pode esquecer desses detalhes, viu? Questãozinha básica para a gente responder aqui, ó. O governo de Juscelino Kubitschek implantou seu plano de metas que tinha como lema 50 anos em 5. Sobre este governo é correto afirmar: letra A, não repercutiu no crescimento das rodovias, nem no consumo de petróleo e aço. Mentira, né, pessoal? Havia no plano de metas o interesse de desenvolver o setor de transportes no Brasil. Aliás, o setor de transportes foi um dos setores prioritários no desenvolvimento ao longo desse período, conhecido como anos dourados no Brasil. Verdade, olha só, o setor de transportes houve investimento. Era para desenvolver um sistema assim que não dependesse só de um setor, só de um aspecto, né? Só de uma modalidade. Era para ser multimodal, mas acabou prevalecendo um desses modos de transporte. Qual deles? O rodoviário, não é? Com a construção de grandes eixos. Podemos citar aí a Belém-Brasília. Várias outras rodovias construídas durante o governo JK. Então, quando ele fala que não repercutiu no crescimento das rodovias, está errado, né, pessoal? Está errado. Letra B. Foi responsável pela distribuição harmônica do Parque Industrial do Brasil em todo o território nacional. Nada disso. Por uma questão de logística, de mão de obra, de transporte, de infraestrutura, o Parque Industrial se concentrou na região sudeste. Letra C. A construção de Brasília no Planalto Central favoreceu a ocupação territorial do centro-oeste brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento populacional dos estados de Goiás e Mato Grosso. Joinha. Certa resposta. Letra D. Reduziu os investimentos à indústria de bens duráveis, como automóveis e caminhões. Errado, pessoal. Durante o governo JK veio a indústria automobilística para o Brasil. A Ford, a GM, a Volkswagen, não é? Passou a produzir o Fusca aqui no Brasil. Brasília, olha só, um dos primeiros automóveis produzidos pela Volkswagen no Brasil foi a Brasília, né, gente? Minha Brasília amarela, quem se lembra aí do Mamonas Assassinas? Então, a Volkswagen vem para o Brasil aí no contexto dos anos JK. Letra E, incentivou a poupança interna do país, impedindo a remessa de lucros para o exterior e controlou a inflação. Nada disso, nós vamos ter um processo de internacionalização da economia brasileira, a entrada de empresas multinacionais. Acabei de falar da Ford, da Volkswagen, da GM, não é? As indústrias de eletrodomésticos também. E não há uma política de controle dessa remessa de lucros para o exterior. Para com isso. E muito menos o controle inflacionário no Brasil. Opa! Agora vamos falar do homem do bigode,
Que beleza. José Sarney, grande político maranhense, amado e odiado na mesma proporção. Talvez mais odiado do que amado, não é? José Sarney, que tem origem política ligada ao senador Vitorino Freire, que tinha uma ligação, o José Sarney possuía uma ligação muito próxima com as oligarquias maranhenses. José Sarney, que teve intensa atividade política, esteve nos setores dominantes, passou pelo PSD, passou pela Arena, que foi o partido de sustentação do governo, candidatou-se à presidência da República, no cargo de vice-presidente, na chapa de Tancredo Neves, na chamada Aliança Democrática, né, pessoal? Que foi lançada em 1985, que lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice-presidente. Com o falecimento de Tancredo Neves, em 21 de abril de 1985, José Sarney assumiu a tarefa de conduzir o Brasil nos trilhos da democracia. Foi presidente da República entre 1985 e 1990, quando em 15 de março daquele ano passou a faixa presidencial para o primeiro presidente da República eleito pelo voto direto após o regime militar, Fernando Afonso Collor de Mello. Durante o governo Sarney foram editados vários planos econômicos, Plano Cruzado 1 e 2, Plano Bresser, Plano Verão, todos esses planos, fracassaram, não conseguiram promover o desenvolvimento econômico brasileiro, muito menos conseguiram controlar a temida inflação que afligia a população brasileira. José Sarney também foi senador por vários períodos, senador pelo estado do Amapá, presidente do Senado, olha só, figura exponencial da política brasileira, um dos maiores caciques políticos da história do Maranhão. Ele mesmo. Eu sei que você não gosta dele, mas nós temos que falar dele, ok? Muito bem. Presidente da República e foi senador também. Olha só, vamos lá. A origem política de José Sarney no Maranhão está, a princípio, claramente associada à liderança do senador Vitorino Freire, chefe oligárquico que dominou a política maranhense de 1946 a 1965. O período em que Sarney se insere no grupo vitorinista ocorre durante a gestão do governador Eugênio Barros, entre 1951 e 1954. Esse é um trecho extraído da obra de Francivaldo Melo, História do Maranhão. Muito bem. O trecho nos leva a concluir que o trecho está falando sobre a origem política desse grande cacique político maranhense, José Sarney, falando que está associada à liderança do senador Vitorino Freire, que era um cacique político, um chefe oligárquico maranhense, que dominou o cenário político local entre 46 e 65, e que Sarney foi inserido nesse grupo político durante a gestão do governador Eugênio Barros, ali no começo da década de 50. Então, você já teve as informações, agora você vai buscar a alternativa correta. Uma simples interpretação desse texto. Vamos conferir então, pessoal. Alternativa A. A trajetória política de José Sarney está relacionada com grupos menos favorecidos, grupos menos favorecidos na política local. Ah, é, bebê? Mamã na vaca Salomé, você não quer, né? Claro que não, acabou de falar aqui, pessoal, ligado a setores oligárquicos do Maranhão. Então, não é ligado a setores menos favorecidos, está errado.
esse item, essa alternativa está incorreta. Letra A. Letra B agora. A atividade política de José Sarney tem sua gênese, ou seja, seu nascimento, na sua relação com grupos tradicionais da oligarquia maranhense. Vitorino Freire. Sim, correta essa afirmação. Letra C. Sua ampla atividade política foi favorecida pela sua oposição ao governo Eugênio de Barros, adversário político de Vitorino Freire, responsável direto pela trajetória inicial de José Sarney na política. Errado! Acabou de falar o texto que José Sarney inseriu-se no grupo de Vitorino Freire durante o governo de Eugênio de Barros. E letra D, o grupo vitorinista apoiou José Sarney na eleição para concorrer com Eugênio de Barros. Não, José Sarney vem para o grupo vitorinista durante a gestão de Eugênio de Barros. E a alternativa E, a origem política de José Sarney foi favorecida pela oligarquia maranhense e que fazia oposição a Vitorino Freire e apoiava o grupo político de Eugênio de Barros. Nada disso, claro que não. É Vitorino Freire que vai ser o grande padrinho político de José Sarney na entrada deste cacique na vida pública maranhense, lá nos anos 50 ainda, pessoal. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa maratona. 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita. E tu serás aprovado. Então confia, continua estudando com determinação que a sua hora vai chegar e você vai conseguir a sua tão sonhada aprovação. Pessoal, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, viu? Isso ajuda pra caramba e nos motiva a continuar produzindo material de qualidade para você que merece estudar com determinação, você que merece aulas muito bem contextualizadas e fundamentadas para que você tenha um grande desempenho no seu concurso público para a Polícia Militar do Maranhão. Não se esqueça, hein? Se gostou do vídeo, vai lá e curte. Deixa o seu comentário aqui, ó. Conversa comigo. Vamos dialogar aqui na humilde. Vamos aqui trocar uma ideia sobre o seu aprendizado. E não se esqueça também, pessoal, de divulgar o nosso canal para os seus amigos nas suas redes sociais, para que mais gente venha fazer parte da nossa equipe campeã aqui no Mestres da História. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tchau.